Lembrar também que o nosso 20º encontro espírita sobre Jesus vai ser dia 8/12, no domingo, das 9 às 11h30, vai ser presencial e online. E o tema vai ser justiça. Lembramos das doações de itens não perecíveis para as nossas bolsas de Natal, para a assistência, né, aos nossos assistidos do Domingo de Luz. A partir de janeiro, teremos a nossa parte do estudo sobre a Gênese, né? Temos o estudo da Gênese a partir de janeiro, e em fevereiro, Medicina dos Espíritos. Vai ser aos sábados, às 16h30, e será o nosso companheiro Paulo Nagai que vai trazer esse estudo para nós. Dia 7 de dezembro, às 9 horas, nós vamos ter o nosso encerramento com a nossa confraternização de trabalhadores e frequentadores do CEOI. A nossa livraria está aberta com livros usados e os livros novos, os usados 1 por 5 e 5 por 15. Bom, então esses são os nossos avisos de hoje. Vamos agora para nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho de Lucas, estou seguro. O Evangelho de Emmanuel, né? Nós vamos ler. Ouça-nos. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjuntos de verdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivo de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Essa mensagem está no Pão Nosso, edição da FEB, a lição 116. E assim, Pai amado, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, nesta casa abençoada, casa de Jesus Gonçalves, que nos abraça, que nos recebe, no aconchego, Senhor, deste lar espiritual, onde podemos nos reencontrar com amigos, com a espiritualidade amiga desta casa, que nos acolhe, que nos ampara.
para mais um estudo nesta manhã desta doutrina, Senhor, que tanto nos consola e que tanto nos ilumina, que é a doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho do Senhor Jesus, em espírito e verdade, para cada um de nós, para nos trazer, Senhor, o esclarecimento, para nos trazer, Senhor, o consolo para todos nós, almas ainda tão enfermas, Senhor. Fica conosco, nos abençoe nesta manhã de luz, de reflexão. Abençoe ao nosso companheiro Evaldo, que trará o estudo da manhã de hoje. Que possamos sair daqui, Senhor, bem melhor do que quando aqui adentramos na manhã de hoje. Fica conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Bom, o nosso estudo hoje, quem vai nos trazer é o nosso companheiro Evaldo Raia, da Casa do Caminho Chico Xavier, no Pichincha, e vai ser o estudo do Livro dos Espíritos, na questão de 814 a 816, provas da riqueza e da miséria. Então, vamos lá, ouvir as reflexões que Evaldo traz hoje para nós. Da noite. Gostaria que você... O espírita tem uma mania feia de ficar restringindo as coisas, né? Então somos espíritos imortais, Carmen. O que é um dia, uma noite, né? Falar do espiritismo, da doutrina que nos consola, esclarece, né? E também nos empurra para a prática do bem. O espiritismo tem essa característica. Já percebeu quando você quer ficar em casa, tem palestra na casa. Aí você quer ficar em casa porque bate aquele santo da preguiça, né? O santo travesseiro. Aí vem aquela vozinha no íntimo e fala assim, gente, mas tem palestra. Vamos lá aprender um pouquinho. Aí a gente levanta, né? Contrariado, sabe? Mas quando chega aqui, o sorriso abre. Não é interessante? Sabe por quê? Porque Jesus ensina para gente que o motivo da alegria é enfrentar as dificuldades, sabe? E não ceder a ela. Ah, não, tá vendo? Eu falo muito das pessoas que estão assistindo a nosso estudo e que eu conheço, né? Então, assim, não adianta a Joana me perseguir. Eu vou olhar para ela e vou sorrir do mesmo jeito. Por quê? Porque a doutrina me propõe isso. Nós sabemos que o nosso benfeitor Jesus Gonçalves foi perseguido tenazmente pela doença e não foi impeditivo para ele dar aquela virada de chave, aquela guinada na jornada dele. Porque ele teria duas opções, evidentemente, todos nós temos: a recusa ou a aceitação. Mas a aceitação não quer dizer inércia. A coisa que me deixa muito preocupado quando chega perto de um espírita, Carmen. Oi, Carmen, tudo bem? Tudo indo. Para onde, minha filha? Eu obedeço a orientação de Dr. Erma, quando alguém fala para ele, né? Indo, aí ele fala, escolhe o caminho de Jesus, que é o único que levará à felicidade. Todos os outros são enganosos. Todos os outros são enganosos. Ou então tem uma outra fase mais preocupante, né? Quando o espírita, você pergunta, meu irmão, como é que você está? Como Deus quer. Deus me quer feliz. E a felicidade só existe a partir do momento que eu cumpro a lei de Deus. Dizem os espíritos que dela me afastando, da lei de Deus me afastando, eu sou infeliz. E na minha infelicidade eu pratico mal. Porque o mal, ele não é uma ação permanente, tem prazo de validade. Por exemplo, se eu tiver com algum problema físico, doença, alguma doença grave, passando pela experiência de um câncer, de um Alzheimer, ou de um problema também sério, uma cardiopatia séria, tem prazo de validade, porque quando eu desencarnar, eu não terei mais esse problema. Olha que felicidade. Mas só que quando fala assim, olha, vai ter que desencarnar, Deus me livre. Como se fosse ficar na matéria ad eterno.
nós já temos mais experiência com desencarne do que com problema. Passa a fazer uma conta assim, um pouco pelo alto, que eu já fiz. Não tem que fazer, você fica fazendo conta, né? Diz a ciência humana que o Homo sapiens sapiens, ele começou a sua trajetória na Terra há aproximadamente há 200 mil anos. 200 mil anos para cá. Jovem ainda, o Homo sapiens. Se você levar em consideração que Jesus formou o nosso planeta para nos abrigar há 4,6 bilhões de anos, 200 mil anos, uma vírgula na história do planeta Terra. 200 mil anos. Aí eu estabeleci que eu poderia ter ficado ao longo de 200 mil anos, 50 anos encarnado e 50 anos desencarnado. Dariam 100 anos. Né? 100 dividido por 200 mil daria uma faixa de 2.000 encarnações. Olha quantas vezes eu já desencarnei, gente. E algumas vezes correndo do tigre, outra vez uma pedra caiu na minha cabeça, poucas vezes pelo processo reparador da doença física. Porque Emmanuel fala para a gente, categoricamente, Joana de Anjos também fala, que não tem doenças, tem doentes. Por quê? Porque o doente ele estabelece a sua incapacidade na sua organização física, quando, na realidade, nossa capacidade é na nossa organização espiritual, que é imortal. Então, esse processo ainda é uma questão de que nós precisamos assimilar. A Carmen questionou se tinha algum irmão que nos visitasse pela primeira vez. Né? Bernardo, você não é visitante, tá bom? Você já conhece a Carmen. Né? Então, por quê? Porque quando alguém levanta a mão dizendo que é a primeira vez, nós temos que levar o nosso conceito doutrinário dentro de uma forma de entendimento mais facilitado, porque, de repente, a pessoa está tendo contato agora com a doutrina espírita. Mas como pega a gente, macaco velho, já nessa história, com alguma trajetória, algum caminhar dentro da doutrina, a gente não precisa florear pavão, não. A gente pode falar com uma diretividade maior dos conceitos que a doutrina nos propõe, porque Jesus fala para nós: abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone. Está no Evangelho de Marcos. E nós ainda cultivamos ilusoriamente que a felicidade está aqui. E essa felicidade, na maioria das vezes, estão atreladas às nossas condições financeiras. Porque o tema de prova da miséria ou da riqueza, todo mundo pensa na riqueza como uma incapacidade de praticar o bem pelo excesso do egoísmo, da ideia de posse, não é? Mas miséria não é ser pobre, não. Miséria é não ter nada. Não ter um teto para abrigar, um lençol para cobrir o corpo, uma cama para deitar. Numa acepção mais grosseira, a gente pode dizer que miséria é viver como Cristo viveu. Porque ele afirma que o Filho do Homem não tem uma pedra para repousar a cabeça. Eu tenho 2 travesseiros. Estou numa situação bastante avantajada em relação ao mestre. E nem por isso ele se impactou com a situação e propôs a prática do bem como solução para a nossa caminhada. Então, quando os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, por que Deus concedeu um a riqueza e o poder e o outro a miséria, os espíritos falam para experimentá-los. Eu gosto de uma história que André Luiz conta para a gente, está no livro, se eu não me engano, Ação e Reação. Tenho muita certeza, não. Mas André fala que um irmão solicitou na espiritualidade, em virtude dos fracassos cometidos em várias existências, que ele queria uma reencarnação expiatória. O que é uma reencarnação expiatória? É quando você enfrenta problemas de toda ordem mesmo, mas que você precisa ter o bom ânimo de enfrentar esses problemas. Não é aquela dor absurda que o homem sente quando e acha que vai desencarnar, que é uma dor de cabeça, não. Tá? Não é isso, não. Uma coisa mais problemática mesmo. Então, ele pediu que ele queria reencarnar rico, para testar a sua fraternidade. E o mentor dele falou: não, não, você já foi rico, já arrumou tanto problema, pisou em tanta gente, o orgulho, a vaidade, a prepotência foi a marca da tua existência. Ele, então, tudo resolvido, eu quero reencarnar
pobre, mas pobre de maré desci, também não dá certo. Tu já teve essa experiência e você se revoltou na pobreza, questionando até a sapiência divina pela dificuldade que você tinha de conseguir o pão de cada dia. Então, a pobreza também não é uma boa tarefa para você. Então, eu quero reencarnar com uma doença grave, uma doença genética que desde o berço eu já enfrento dificuldade. Também não dá certo. Tu já teve essa experiência. E o que que você fez? Algumas vezes optou pelo suicídio por não aceitar as limitações físicas que as provas reencarnatórias te pediam. Então, eu quero nascer sadio, né? Para ver se eu aprendo. Também já teve essa experiência e você não aproveitou. Ele, então, o que eu vou fazer? Eu não vou reencarnar nunca. Ele falou, vai. Nessa existência você vai ser médium. Médium. E nós sabemos que, como nos afirma Allan Kardec, todos nós somos médiuns a partir do momento que recebemos a percepção do lado espiritual, nos tornamos médium para isso. Não há possibilidade de ninguém ser médium, de alguém, aliás, não ter nenhuma mediunidade. Não há possibilidade, porque todos nós passamos pelo processo da obsessão. Simples, fascinação ou subjugação. Para que eu passe pela obsessão simples, é necessário que eu entre em sintonia mental com entidades espirituais. Então, me torna assim médium. Então, você vai reencarnar como médium. E na proposta da sua linha reencarnatória, você, aos 16 anos, a sua mediunidade vai eclodir. Você começará a ter experiências com o plano espiritual e, aos 20 anos, você terá desenvolvida a tarefa do passe de tratamento espiritual, ou como chamada à época, passe de cura. E aí você terá, durante 30 anos, atividades 3 vezes por semana numa casa espírita, trabalhando na atividade do passe de cura. Ao final desses 30 anos, dos 20 anos aos 30, você desencarnará e retornará à espiritualidade e queiramos em Deus com o laurel da vitória. E aquela pergunta clássica, aceita? O que você acha que a gente respondeu? Um sim do tamanho, com a boca do tamanho de um elefante, né? Ele reencarnou, ficou órfão de pai e mãe muito cedo, a avó que assumiu a criação dele a partir dos 6 anos de idade, a avó espírita, né? Frequentadora assídua da casa espírita, trabalhadora de uma casa espírita. E quando chegou ele fez evangelização, mocidade, todo o caminho natural das casas espíritas oferecem a nós e aos nossos filhos. Quando chegou aos 16 anos, ele começou a ter uns sonhos diferentes, esquisitos. Ele sonhava com algumas entidades que propunham a ele o trabalho no bem, se interessar pelas atividades sociais da casa. E ele falou com a avó muito preocupado, que tinha visto algumas pessoas que ele não conhecia. E aí, perdão, na linha reencarnatória dele também tinha uma outra atividade. O benfeitor falou para ele: você tem 6 espíritos que assinam a tua próxima reencarnação. São 6 benfeitores do teu coração que avalizam a tua reencarnação. Esses 6 benfeitores, eles reencarnarão em grupo, os 6, e baterão a sua porta, pedindo o teu amparo paternal para a continuidade da jornada dele. Isso ocorrerá por volta dos seus 25 anos. Ele reencarnou, começou com aqueles sonhos, tudo mais, foi para atendimento fraterno e foi orientado a começar o processo de educação da mediunidade. E ele era um médium psicofônico, psicográfico, de bastante consistência, mensagens dentro de um cunho moral, doutrinário mesmo. E, evidentemente,
ele chama a atenção, porque nós adoramos o fenômeno da mediunidade, embora não queiramos estudar a mediunidade, né? Mas ele foi desenvolvendo sua tarefa quando, 18 anos, uma amiga da casa, com aquela enxaqueca que muitas irmãs têm, que toma remédio, faz tratamento e a coisa não diminui, e ela estava chorando na fila assim, da assistência da palestra, e ele chegou, né? Muito amigo, muito envolvido e passou a mão na cabeça dela e falou: Poxa, amiga, o que está acontecendo? Ela olhou para ele e falou assim: Estava acontecendo uma enxaqueca enorme que eu sinto e você fez um carinho em mim e ela passou. E ela falou com o dirigente da casa, o dirigente da casa, com um olhar bem percussiente, né? Bem ativo, ele entendeu que era a oportunidade daquele irmão iniciar um processo de entendimento da mediunidade dele para trabalhar no tratamento de cura da casa. E ele começou na tarefa. E eram 3 vezes por semana as tarefas que ele desenvolvia em relação à mediunidade em vários aspectos. Reunião de intercâmbio mediúnico, reunião de passe, reunião de cura, ele estava nas 3 tarefas. Ele chega aos 22 anos, ele falando com a avó que ele estava cansado. Espírita cansa fácil, né? Tudo dá cansado. Hoje eu estou com. Ah, não, gente, eu vou todo dia lá no CEO e tem que ir hoje também. Não, o CEO não precisa de mim, eu é que preciso dele. Sabe? Porque a ambiência espiritual aqui nos acalma o coração. Então, ele chegou para a avó e falou: meu filho, espírita não tem férias, não. Quem quer estar tirando férias perde essa linha. Espírita não tem férias, não. Porque ela falou para ele, doutor Bezerra, orientando uma vez numa mensagem, nos disse: o médico não tem tempo para almoçar. Ele, num caso de necessidade, ele larga o prato e vai atender o paciente necessitado. E o doutor Bezerra falou: e o médium não tem tempo para ficar em oração esquecendo de atender aquele que precisa. Então, a desculpa de que não, agora não vou atender, não, que eu estou em oração. A melhor oração é o trabalho no bem, não é fases formuladas mecanicamente, que muitas das vezes eu faço, não. Então, ela falou para ele meio contrariado, mas não podia rebater com a avó. Mas quando chegou com 24 anos, ele falou: não dá. Não dá, preciso de férias, tenho a minha liberdade, sou jovem, tenho uma vida inteira para viver, não é? Eu não vou ficar trancado 3 vezes por semana dentro de uma casa espírita. Eu não tenho amigos, eu não tenho vida social. Chegou para o presidente e falou: Olha, 30 dias eu estou de férias, não me incomoda, eu não vou vir aqui. E se for na minha porta, não atendo. O presidente tentou argumentar com os bons argumentos que a doutrina nos oferece, mas não adiantou. Ele foi para casa durante 30 dias, ele disse para a avó: Eu não atendo ninguém. Com 10 dias de férias, bate palma no portão dele. Ele sentado na varanda, antigamente o homem usava pijama, né? Ele sentado na varanda, lendo um jornal, a avó escutou, a avó falou: Fulano, estão batendo palma no portão. Não é para mim, é para a senhora? Vou lá não. A avó foi lá no portão, era uma mãe com uma jovem do lado, e a mãe falou: Olha, estive lá no centro, a minha filha está com um processo de pensar diariamente no suicídio. Ela precisa de ajuda. O presidente me implorou para não falar que foi ele que me mandou aqui para falar com seu neto. Mas a senhora não fala para ele, não? Ela, não, não vou falar, não. Ela chegou lá e falou: Filho, é uma mãe preocupada, a filha jovem ainda, com ideias de suicídio. Vó, eu estou de férias, você não entendeu isso? Só tem essa casa espírita aqui na cidade, só tem eu de médium. Tanta gente aí, por que que tem que ser eu? Meu filho, ela bateu na nossa porta, não vamos negar. Ele falou: não vou atender. A senhora dá desculpa lá, não vou não. Aí a avó, toda avó é carinhosa, nunca bota o dedo acusatório, né? Aí encontra uma justificativa, ele não está passando bem hoje, está muito triste, muito amuado. Eu acho que é uma gripe que ele vai pegar. É até perigoso ficar perto da senhora, da sua filha, e a mãe foi desconsolada. 10 dias depois chega a notícia que a menina suicidou. Adivinha de quem ficou na conta? Do médium que não quer se prestar para o trabalho.
de caridade. Tem a riqueza da oportunidade, mas não sabe aproveitar. E se transforma no miserável da mediunidade. Aquele de nós que muitas das vezes chega na casa do espírito e fala assim: eu aceito tudo que mandar, pode mandar que eu vou fazer, eu agora não tenho mais jeito. Meia hora depois que ele falou isso, ele já está escolhendo tarefa. Meia hora depois. Então, aí ele pegou, a mãe soube a avó soube da notícia do desencarne da menina, ficou muito compadecida, falou com ele para ele rever os pensamentos dele, que ele tinha que mudar a sua conduta, e ele não quis nem saber. Quando ele completa 25 anos, uma família da Redondeza teve um problema de saúde muito grave, e pai e mãe desencarnou, e deixou 6 filhos na orfandade, sem nenhuma parentela por perto. Ninguém sabia se a família tinha parentes, não tinha ninguém. A avózinha, condoída da situação, eram 2 gêmeos de 3 meses e os outros 4 com idade variada, sendo o mais velho tendo 10 anos de idade. Ela foi e recolheu as crianças. Para deixar o quê? 6 crianças numa casa, um mais velho com 10 anos, como é que vai dar conta? E o mais novo, os gêmeos, com 3 meses de idade, a avó falou, vou levar. Quando ele viu a avó chegando com aquelas 6 crianças, pirou na batatinha. A senhora está louca? Está pensando que agora eu vou trabalhar para sustentar filho dos outros? Eu não tenho nada a ver com isso. Meu filho, mas o que eu vou fazer com as crianças? Não é problema meu. Não é problema meu, como muitas das vezes a gente fala para os assistidos, né? Que vem contando uma história muito dolorosa e você fala assim, olha, a casa só pode dar isso, vai com Deus. Não tem uma palavra de carinho. Não tem um olhar afetuoso. Nós somos ricos disso, não esqueça. Somos ricos da possibilidade de amar pela palavra, pelo olhar. E, às vezes, aquele que chega na condição da miserabilidade, ou seja, que ele não tem nada disso, ele vem para testar os nossos dotes espíritas. Aquilo que nós aprendemos aqui, dia após dia, que eu duvido, mas duvido com toda a força da minha alma que Jesus alguma vez falou que não é para atender quem precisa, que é para jogar fora a riqueza do tempo. Porque a gente pensa muito em riqueza no aspecto financeiro, monetário, né? Tem um amigo que o filho dele falou uma vez assim, eu queria ter 2 provas na minha existência, a da riqueza e da beleza. Aí eu fui obrigado a falar para ele, você vai voltar para a zona de sofrimento da onde você saiu. Porque aquele que não sabe aplicar os dons que Deus lhe oferece de oportunidade, ele é um servo invigilante. Ele é um mordomo infiel. Tem várias parábolas do Evangelho denotando essa possibilidade. Na página inicial, Emmanuel vem nos trazer a visão do rico e de Lázaro, junto ao pai Abraão. Então, ele recusou a assistência àquelas 6 crianças, disse que não era problema dele, e a avó voltou a costurar e lavar roupa para fora para ajudar a sustentar aquelas crianças, porque ela não ia deixar passarem fome, desencarnarem por falta de assistência. E ele, quando ele percebeu que as crianças iam ficar na casa dele, ele determinou que a casa dele não tinha mais ambiente para ele. E foi a vida, foi viver a vida. Curtir a vida, como muitas das vezes a gente fala. Né? E quando ele foi à vida, evidentemente que a tarefa no centro não foi retomada, porque quando você se auto-intitula de estar de férias por um dia, você perde a intensidade da vontade de voltar no dia seguinte. Então, por isso que eu não sou besta de tirar férias, não. Se eu estiver aqui de madrugada, eu vou, porque a necessidade é minha. Nenhum espírito que nos acompanha, que estão aqui, graças a Deus, para participar desse estudo da gente, nenhum espírito precisa especificamente de uma pessoa aqui. Somos nós que precisamos do amparo dele para renovar a nossa alegria de servir, de sorrir. Gosto muito de uma frase que está na Bíblia, atribuída a Jó, quando Jó perde os filhos, a fazenda, a riqueza,
perde a saúde, ele tinha sempre a mesma frase: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A riqueza da resignação, da confiança, ela é incalculável. Não se traduz em bens materiais. Nós viemos à casa espírita não para as conquistas temporárias das coisas da matéria. Não que nós vamos demonizar o dinheiro, não que quem tem dinheiro está perdido. Jesus não disse que o rico nunca entrará no reino dos céus, ele diz que não é tão fácil, mas ele não proibiu permanentemente. Como também quem é pobre não tem garantido a entrada na espiritualidade. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, mas tem um item lá, bem e mal sofrer. Então, quando esse irmão ele resolveu cair no mundo, que ele não queria mais saber desse negócio de espiritismo, Carmen, ele se envolveu com uma irmã que não estava na trajetória dele, naquele momento de reencontro físico, e era uma irmã que, como dizia o Chico, né, vendia as forças sexuais da alma para sobreviver, né? Que o sexo não é no corpo, é na alma, é no espírito. Então, ela, utilizando dos atributos físicos, ela enveredou pelo caminho da prostituição. E ele, ao encontrar-se com ela, o objetivo da espiritualidade é que ele auxiliasse ela a sair daquele círculo vicioso da sexolatria. Ele tinha tarefa, ele ia encontrar com ela, mas nesse aspecto, não para uma união entre os dois. Nessa união entre os dois, ele atraiu um espírito de grave dificuldades morais. Grave dificuldades morais. Que ele, depois, na reunião mediúnica, esse espírito viria para receber a elucidação do Evangelho através dele. O acaso não existe. O do nada. Olha, estava passando ali na taquara, do nada eu esbarrei com uma pessoa. Não existe isso. Sabemos que não existe isso. E aí, em função dessa vida dele deslocada com a companheira que não tinha um ritmo de conduta ideal pela influência masculina das suas possibilidades sexuais, ele contraiu a sífilis e aos 29 anos desencarna. A proposta era desencarnar com 50. Então, o que ele fez da riqueza da reencarnação dele? O que nós fazemos da nossa? Kardec nos traz os pontos aqui da 814 e 816, evidentemente, trazendo um foco principal para as questões materiais, afinal de contas, estamos encarnados. Mas nós somos espíritas, já temos um olhar mais avantajado em relação às nossas experiências físicas. Não podemos mais viver no círculo limitado do meu nariz. Aquilo que me atinge tem importância, aquilo que atinge você é problema seu. Não. A proposta da doutrina dos espíritos é a fraternidade na extensão do termo. Quantas vezes nós ouvimos as orientações da espiritualidade que o lugar mais fácil de ser espírita é dentro da casa espírita. É o lugar mais fácil. Porque mesmo que eu chegue aqui um pouquinho contrariado, com alguma dificuldade, alguma preocupação familiar, eu chego aqui, eu entendo que eu não posso ser ignorante com ninguém, porque não é culpa de ninguém, mesmo que fosse culpa de alguém. Poxa, aqui dentro eu vou tirar minha máscara com tanta facilidade assim, né? Eu ajo com ignorância onde ninguém está vendo, na minha ilusão de que não somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, como Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios. As minhas atitudes, elas são permanentemente vigiadas. Permanentemente. Não tenha dúvida quanto a isso. Essa música Conta a Luz, muito bonita, né? Sinira Pinto recebeu essa música tomando banho, no chuveiro. O que isso quer dizer, cara? Que a espiritualidade nos assiste em todos os locais que nós estejamos. Ah, mas Evaldo não tem privacidade? Tem, mas a privacidade do corpo físico, ele é compatível com a minha ambiência mental. Porque os benfeitores respeitam os nossos espaços, os nossos momentos.
Os irmãos enganados nas suas ações, não respeitam. Então, por que você reclama da sua privacidade, Carmen, em relação aos benfeitores, mas não reclama em relação aos amigos enganados, aos amigos incompreendidos? Porque o Chico nos ensinou, e ele tem isso gravado como uma mensagem, que o termo obsessor é um termo pejorativo. Porque se você souber que aquele que você caracteriza como obsessor foi um filho muito amado que você tirou a vida dele na outra existência, será que você vai continuando a chamar ele de obsessor, secretário do demônio, filho do ronque fuça? Será? Você vai continuar assim? Ou você vai falar, meu Deus, era um filho meu que eu não soube ajudar. E agora ele está num ponto de ódio contra mim. Então, o Chico dizia que quando você caracteriza algum espírito na condição de obsessor, não é que o termo está errado, não. Kardec chama assim, coloca assim. André Luiz também coloca assim. Mas só que nós já estamos num momento da nossa jornada evolutiva que nós podemos começar a mudar determinada terminologia. Por exemplo, eu não consigo, falo de coração, hoje usar assim, eu odeio você, eu não consigo mais falar isso. Não é porque eu sou bonzinho, não. A espiritualidade sabe quem é a peça aqui, mas já são terminologia que eu não consigo mais usar. Sabe? Palavrões, sabe? Sai da rotina. Uma vez eu falando com uma jovem, sabe? E ela falava muito palavrão, assim como verbo auxiliar, né? Eu falei para ela, você vai falar palavrão na mesa mediúnica. E não bota a culpa no espírito, não. Bota a culpa no espírito, não. Porque o hábito se reproduz. Se você tem um hábito de falar palavrão, você vai falar palavrão dentro do centro e vai falar na reunião mediúnica, como vai falar em qualquer lugar que você estiver. Porque passa a ser normalidade de conduta. Então, a doutrina nos propõe essa reforma no nosso linguajar. Sabe? Nos propõe aquelas atitudes de grosseria instintiva. Ah, cala a boca que eu não estou falando contigo. A gente muda. Por incrível, eu sou uma prova real dessa proposta de mudança, porque eu tinha uma verbalização muito grosseira com esposa, com filhos, com todo mundo, e eu entendia que a pessoa tinha a obrigação de entender que eu não estava legal. E por quê? Eu gosto da frase do Chico, eu até boto no meu celular como meu mantra diário, né? Aos outros eu dou direito de ser como bem entende. Quanto a mim, eu me dou a obrigação de ser melhor a cada dia. Pelo menos é o que a doutrina me propõe. Então, se eu tenho a riqueza do tempo, a riqueza da visão, a riqueza da fala, da audição, eu tenho que usar essa minha riqueza em prol do meu semelhante. Ah, Evaldo, quando eu tiver muito dinheiro, eu sou louco para ter o CO e ter um asilo. Porque todo velho pensa no asilo, né? Eu sou louco para o CO e ter um asilo. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir um asilo. Compro aqui as casas do lado aqui. Bira, está aqui a chave do asilo. Aí o Bira fala assim, quem é que vai manter o asilo? Porque construir é até uma proposta razoável, legal para caramba, mas a manutenção de hoje é instituição de longa permanência, não pode mais falar asilo, pode não, tá? Instituição de longa permanência é muito custoso. Então, não adianta você se programar quando você tem agora a riqueza do teu tempo, a riqueza da tua saúde, sabe? Porque senão você vai entrar na gradação da miserabilidade. Você não tem tempo, porque a doença consome todo o seu tempo em cima de uma cama. E tudo aquilo que você podia fazer, você agora não pode mais. Aí você fala assim: eu não estou bem, estou muito necessitado. É pela inércia da utilidade das riquezas que o Senhor Deus te concedeu. Eu tenho um amigo lá do Cefac, muitos aqui conhecem o Cefac, da Jane, né? É um jovem para mim, 38 anos é jovem, né? Garotão ainda. Ele, pelo glaucoma, ele ficou cego em janeiro desse ano. Um rapaz tinha uma lanchonete, tinha uma vida muito ativa, e o glaucoma é uma doença muda, né? Ela não dá característica. Quando você percebe alguma alteração na tua visão, chega lá e já está no estágio que não consegue reverter. É uma coisa
extremamente complicada. E ele chegou perto de mim, ele falou assim, Evaldo, sabe o que me deixa mais triste com a minha condição atual? Fiquei pensando em inúmeras respostas, né? Ele falou assim, quando me chamam de coitadinho, eu só não tenho visão, mas posso fazer todo o restante que a vida me proporcionar. Cara, eu chorei com essa frase dele. Ele não viu que eu estava chorando, estava tudo certo, né? Mas eu chorei, sabe por quê? Porque não era para ele motivo de miséria. Não era motivo de miséria. E isso daí que a gente ainda não compreende à luz da doutrina dos espíritos. A nossa oportunidade de servir ao outro tem que estar estabelecida nas minhas condições. Não é quando eu puder. Poxa, vai lá no CEOI, tem lá uma reunião legal. Hoje não tem almoço, Regina. Eu vim triste, porque a Ivana, minha esposa, está trabalhando, já pensei, né? Vou garantir o almoço, levo uma quentinha lá do CEOI, vou para a pista, vou ter que fazer comida, chegar em casa. Mas, poxa, vai lá, tem uma atividade. Não, quando eu tiver tempo eu vou. Já não falamos isso? Já falamos isso. Aí, quando o calo aperta, quando a tempestade chega na nossa jornada, e vai chegar, gente, não tenha dúvida quanto a isso. Nós estamos num plano de prova e expiação. Isso significa o quê? Que teremos que enfrentar as nossas dificuldades com os nossos recursos, e não são recursos monetários. É o recurso da fé, da esperança, da obediência e da resignação. Vamos ter que enfrentar, cada um a seu modo. Cada um a seu modo. Cada um de nós traz, como diz o mestre, né? Se quiseres vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. O problema da gente não é a cruz, Carmen. Não é. Sabe, tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala que o nosso problema são os peduricalhos que a gente coloca na cruz. Como é seu nome? Não consigo gostar da Sônia. Ela vai mais um pezinho na minha cruz, porque a Sônia vai viver a vida dela, graças a Deus, independente de eu gostar dela ou não. E eu paro a minha vida pelo desagrado com alguém. Então eu vou botando penduricalho na minha cruz. Aí quando chega na hora que está pesado, eu falo o quê? Ah, Senhor, faz igual ao poema Pegadas na Areia. Tão bonito, né? Não é verdade, não. Aquele poema, eu falo isso, ó, eu tenho um canal no YouTube, eu boto minhas palestras no YouTube, eu peço a Deus que o autor nunca escute, sabe? Porque o poema é bonito, mas não é real. Porque a proposta do mestre é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos, não fala carregarei, não é? Se Jesus, ele não vai me carregar, por quê? Porque ele mesmo diz que é cada um segundo as suas obras. Então, se eu tenho consciência disso, que o Evangelho me oferece, a doutrina espírita me oferece, então eu tenho que ter um lampejo de inteligência e começar a mudar minha conduta e utilizar os recursos da riqueza que Deus me oferece para eu ajudar o próximo, para eu trabalhar no bem. Porque se não for isso, gente, essa casa, o CSX, o Cefac, o Eurípides, José o Carpinteiro não fazem sentido. Não fazem sentido. Se nós estamos matriculados na casa de Jesus Gonçalves, é porque a nossa necessidade primeira é resignação. Porque foi o exemplo que Jesus deixou para a gente, de resignação. A lamúria, Paulo de Tarso fala assim na carta aos Hebreus: sofreis, mas não lamurieis. Porque se é um plano de prova e expiação, você vai ter felicidade? Não, está lá em Deuteronômio, a felicidade não é deste mundo. E aí nós, quando éramos jovens, né, adolescente, a gente achava, né, as meninas achavam que beijando o sapo ele vira príncipe. Tem umas beijando até hoje, não conseguiu. Mas tudo bem, mas eu avisei a ela que não era, né? Então, nós temos que sair daquela visão romântica de que eu sou espírita e está tudo resolvido. Tá não. Tá não. Está chegando o fim. Doutor Bezerra, numa mensagem através de Divaldo Pereira Franco, tem que falar o nome do Divaldo baixo, porque ele escuta que fala aqui, sabe? É encrenca danada. O doutor Bezerra disse que Maria pediu a ele que intercedesse junto a Eurípides de Barçanufo
para criar uma ala no Hospital Esperança, que eu dirige, com algumas enfermarias, com cada uma com uma quantidade de leitos não inferior a 2.000. Cada enfermaria com 2.000 leitos, para abrigar espíritas enlouquecidos. Porque quando chega na espiritualidade, fala assim, é tudo verdade, e eu não soube aproveitar. O aproveitar da casa espírita, da doutrina espírita, é aquilo que Kardec fala. O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Porque não domando as más inclinações, nós iremos entrar invariavelmente na miserabilidade das possibilidades reencarnatórias. Aqui perto tem o Casalar Dona Meca. Se tiver uma oportunidade, se organiza lá com a direção da casa, vai como voluntário visitar. Tem jovens lá com paralisia cerebral, com aquela válvula, traqueostomia, obrigado, e com GTT, que é para alimentação, porque não consegue mastigar, não tem coordenação motora para mastigar e nem deglutir. Ficam na cadeira de roda ou na cama permanentemente. A miserabilidade das oportunidades, das possibilidades. Eles hoje têm um conhecimento, têm um entendimento da sua situação e percebem a misericórdia de Deus que lhes propõe essa situação. Mas pela miserabilidade das oportunidades que não soubemos aproveitar em outros momentos. Então, o que me importa é eu ser rico na matéria. Qual é a utilidade da riqueza monetária se eu não souber aproveitar as riquezas da misericórdia de Deus em nossas vidas? Me desculpe, mas eu estou falando o que um irmão aqui ao meu lado pede para falar, porque é a nossa realidade. E ontem um amigo lá no CSX, na palestra, ele fez uma metáfora que eu achei muito legal. A gente sempre diz numa palestra, né, que a orelha que está mais próxima da boca é a minha. Ele falou assim, isso aí para mim não deu certo, agora eu boto um espelho espiritual aqui na minha frente, que tudo que eu estou falando para vocês, eu estou vendo o meu reflexo nele. E sei o quanto que eu ainda preciso modificar as minhas condutas para que eu retorne à espiritualidade, nem como o rico inconsequente, mas também não como o Lázaro repelido pela sociedade, mas que eu, pelo menos, possa olhar na figura emblemática do pai Abraão, que seria na figura de Deus, que eu possa olhar para Deus através da minha consciência, na certeza que eu me esforcei muito para usar as minhas riquezas. Graças a Deus.